Bom dia, meus amados, graça e paz. Neste momento nós iremos ler uma passagem da Bíblia, Salmo 92, versículo 1 ao versículo 5, que será projetado aí. Estaremos lendo todos juntos. Vamos? Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade, sobre o instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois tu, Senhor, me alegraste com os teus feitos, exultarei nas tuas obras, nas tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. Amém. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos louvar ao Senhor com toda essa alegria. Fala com a pessoa que está do teu lado, dá um bom dia a ela se você ainda não falou. Que bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? continuar louvando ao Senhor e declarando que Ele é o nosso maior alvo. Nosso maior alvo é Cristo. E sem Cristo nós não conseguimos seguir em frente, amém?
quebrando todas as correntes, as barreiras, nesse amor que vem dele. Vamos declarar que o sangue de Jesus um dia nos salvou. E foi através dessa morte de Jesus na cruz que hoje a gente pode estar aqui com vida, louvando a Ele a todo tempo. Amém? Swallow
Meus amados, podem sentar. Hoje pela manhã o culto está sendo dirigido pelo Ministério dos Adolescentes. E aí tem 2 adolescentes aqui de 50 anos, eu e Jader, no meio da galera nova, ok? Eternos adolescentes, como o Jader falou, ok? Neste momento nós vamos orar em dupla. E temos alguns pedidos e agradecimentos. Os pedidos pelos nossos enfermos da nossa igreja, Amós e outros irmãos que ainda se encontram enfermos, certo? Agradecer, Daviel pediu para agradecer que a igreja orou na quarta-feira pela cirurgia de Patrick, né, que hoje já se encontra andando, graças a Deus por isso, uma cirurgia de coluna. E eu vi passando por aqui Renê, que fez uma cirurgia, está ali, fez uma cirurgia do coração em Salvador semana passada, se eu não me engano, foi semana passada? Então, que já está aqui no nosso meio, então graças a Deus por isso também. Então nós vamos estar em dupla orando por esses pedidos e agradecimentos também, ok? Meus amados, nós estaremos lendo mais uma vez a palavra de Deus, Salmo 84, de 1 a 4.
de maneira uníssona novamente. Lemos. Com o amável são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vamos ficar de pé agora, irmãos, para que nesse momento a gente possa estar saindo dos nossos lugares e abraçar os nossos irmãos, que é muito bom viver em comunhão ao lado de Jesus aqui nessa igreja. Então, nesse momento, você pode sair dos seus lugares, abraçar a pessoa que está do teu lado, atrás, na frente. Podem sentar, meus amados. Convidar a nossa irmã Lene Clé. Ela irá dar um aviso e também... A classe é a classe Alina Espírito Santo, liderada por Val Rúbia e eu.
A Rubem está impossibilitada de participar nesse momento, precisou sair. E nós estamos aqui representando a EBD nesse domingo, do assunto de mordomia cristã que temos estudado, hoje com o título de Dízimo, expressão de fé, do nosso patriarca Abraão, e que a nossa classe hoje estudou esse assunto, e a nossa aluna Maria Felicidade vai falar o que tem sido a EBD para a vida dela. Graça e paz, irmãos. Me escolheram, eu não estava nem preparada. Eu recebi um telefonema da minha professora, né, para eu falar a respeito da escola bíblica dominical. Eu não sou de me apresentar assim para falar, entendeu? Assim, na igreja. Mas eu não podia recusar um pedido da minha querida professora, entendeu? Valrúbia, que é uma pessoa muito cuidadosa com os estudos da escola dominical, uma professora que está em linha de frente, entendeu? Que não falta, é muito assídua e tem um conteúdo muito grande para nos ensinar. Então, eu não podia recusar esse pedido de falar o que realmente eu sinto a respeito da escola dominical. A escola dominical, para mim, é a maior escola que existe no mundo, entendeu? A escola dominical nos tem trazido, eu vou falar assim, pessoalmente, para a minha vida, mudanças extraordinárias, entendeu? Uma escola, os estudos que têm transformado a minha vida, desde o início, que eu assumi realmente a escola como prioridade, porque na escola dominical foi que eu venho crescendo, aprendendo mais e mais da palavra de Deus, entendeu? Que tem edificado demais a minha vida, e através da escola dominical me veio o compromisso com o Senhor, e por isso eu quero dizer que a escola dominical, quem não faz parte da escola dominical está perdendo. O proveito que eu tive da escola dominical, ele tem 3. Em primeiro lugar, a escola dominical, através dos estudos na classe, nós temos um crescimento espiritual muito grande. Segundo, nós temos amadurecimento, que todos nós aqui precisamos nos amadurecer na palavra de Deus, que é daí, entendeu, que vai, dia a dia, o nosso testemunho e convites que nós temos de fazer para as pessoas que não conhecem, que acham que a escola dominical é uma bobagem, que chega na igreja a hora que quer, mas a escola dominical, os estudos nos traz também essa responsabilidade que nós devemos ter com horário, ser assíduo, entendeu? E não ser assíduo e ter aquele compromisso verdadeiro. Foi isso que trouxe na minha vida, entendeu? Muita coisa eu tenho aprendido, nós temos aprendido, temos uma classe também, que estão aqui as meninas, que são meninas muito ativas, que também estão... Menino, desculpe, que tem o mesmo propósito que eu tenho, entendeu? E todos têm esse propósito de crescer. É uma classe muito participativa. A professora nos dá liberdade para, nos estudos, nós possamos, entendeu, participar ativamente das aulas. E essa é a nossa bonita classe. E nós vamos agora cantar o hino oficial da EBD. Quem vai tocar? Bom, no programa que nos passaram não tinha, né? Então o Ministério de Adolescentes não estava responsável por isso. Pedi ajuda a Neto, vai tocar no tom Ré. Pessoal da projeção, pode passar o hino, por favor, do Ministério, da EBD. Pode colocar. Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz.
Hoje à noite teremos praça de comunhão, promoção do Encontro de Casais com Cristo, que semana que vem estará sendo realizado o 62º ECC da Teosópolis. E na quinta-feira teremos o culto de entrega. Então todos aqueles casais que já fizeram o encontro de casais, que possam estar aqui na quinta-feira no culto de entrega, para termos um culto lindo dedicado a Deus pelo 62º ECC da Teosópolis. Essa música se chama Abba. Abba, no sentido bíblico, quer dizer meu pai, ou pai. E é justamente o que eu quero falar para ele, no caso. Além da música, existe uma canção que vem do meu coração. Além das palavras, existe uma adoração que expressa tudo o que sinto por você. Além do tempo, você já me amava. E hoje estou aqui porque você me conhece, me aceita como sou. Eu sei, eu sou amada desde a fundação do mundo. Você fez as estrelas pensando em mim, e elas cantavam meu nome enquanto tua mão escrevia minha história. Eu sei, eu sou amado desde a fundação do mundo. Eu sei, você fez as estrelas pensando em mim, e elas cantavam meu nome enquanto tua mão escrevia minha história. Abba, eu te sinto cada vez que respiro, pois inalo teu amor. Abba, eu te vejo cada vez que eu passo, porque você faz tudo pra chamar minha atenção. Nas ondas do mar, um calor do sol, eu sinto o fogo da tua paixão em mim. Nas ondas do mares eu sinto o teu amor, nas olhos da flor, em mim. Nas forças dos mares eu sinto o teu amor, nas cores da flor eu te sinto, Abba. Só você pode me levar. Abba, eu só quero ir a um lugar além do espaço.
onde a música se cala e eu posso ouvir o teu coração. Amém. De adolescente para adolescente. Queridos, bom dia, graça e paz. Amém. Não tenho como não agradecer a Deus pelos momentos em que vivemos aqui na semana passada e por tudo que estamos vivendo no meio da nossa juventude. Há 15 dias atrás, antes de começarmos, de fato, o congresso, eu tinha pedido ao pastor Geraldo, já há 15 dias, que nesse domingo, pós-congresso, os adolescentes pudessem conduzir o culto pela manhã e os jovens no período da noite, como uma forma de dizer gratidão 2 vezes, com muito amor. Gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com esse ministério, pela forma como Ele tem agido, e gratidão a esta igreja pela forma como nos tem apoiado, como tem, na linguagem popular, chegado junto, tem estado conosco. Isso nos tem deixado assim muito, muito felizes. Muito obrigado aos tios, muito obrigado aos jovens, muito obrigado a todos os adultos que têm nos ajudado, que têm orado, têm intercedido por esse ministério. Amém? Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 29. Mateus 24, a partir do 29, eu lerei na versão século 21. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Antes de lermos, olhe para o lado, veja se tem alguém que ainda não achou, alguém que está sem Bíblia, alguém que ainda não acessou a Bíblia, né? Vamos olhar aí. Ok, vamos ler Mateus 24, a partir do versículo 29, leremos até o 44, que diz assim: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Ele enviará os seus anjos com um ato de som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Mas, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente um, que é o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta de que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia
vem o vosso senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Amado e querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia para conosco. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã, podermos glorificar o Teu nome e Te exaltar, dizer que Tu és Senhor das nossas vidas e não só o nosso Salvador, mas és Senhor e reina sobre nós, em nós e através de nós. Por isso, Deus, que o Senhor continue nos falando nesta manhã, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, queridos. O capítulo 24 de Mateus, ele começa com Jesus relatando o sermão profético do princípio das dores. Depois ele fala sobre a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a necessidade de estarmos vigilantes, de estarmos atentos. Obrigado, querido. O que Jesus está chamando aqui de o dia do ladrão, eu gostaria de chamar nesta manhã de o dia D. Todos nós, um dia, chegaremos a este dia em que Jesus chama de o dia do ladrão. E eu quero chamar aqui de o dia D. Durante todo o curso das nossas vidas, nós estamos sempre nos preparando para algo novo, para enfrentarmos algo novo. Quando crianças, somos preparados pelos nossos pais a caminharmos, a aprendermos a andar, aprendermos a falar, e depois começamos a ser levados para a escola, a encararmos os estudos. E quando essa fase chega, daí em diante, começa toda uma preparação para a faculdade, para o emprego, para o casamento, para os filhos, para a aposentadoria. E durante todas essas situações, a nossa vida, ela vai passando. Mas mantemos sempre um foco, que estar preparado é preciso. Que precisamos sempre nos preparar para um novo emprego, precisamos sempre nos preparar para uma nova etapa da vida, precisamos estar sempre atentos, prontos e preparados. Quem aqui nunca passou por um momento assim, de uma transformação? Quem aqui já passou pela terrível experiência de ser assaltado, de um ladrão entrar em sua casa? Está falhando esse? E ter roubado muitas coisas. Eu não sei você, mas é uma sensação terrível. Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu e Emília, nós fomos para a casa dos tios dela, em Valença. E ao chegarmos lá, tínhamos combinado de fazer um passeio de escuna. Ele trabalhava numa faculdade e o dono da faculdade cedeu a escuna para que pudéssemos fazer esse passeio. E nós fomos ao banco, sacamos um determinado valor naquele dia, para que no dia seguinte pudéssemos sair às 5 horas da manhã, fazer um passeio ali por Morro de São Paulo, por Boipeba, aquelas ilhas ali. E quando foi às 5 da manhã, eu assusto com Mili me chamando. Amor, acorda, acorda. Eu falei, o que houve? Ela disse assim, entraram aqui na casa de meu tio. Levaram todos os nossos celulares, levaram todos os nossos documentos, carteira com cartão, com dinheiro, com tudo. E queridos, quando ficamos nós ali dentro daquela casa, olhando uns para os outros, foi uma sensação terrível de impotência. Você não sabe o que fazer, porque a gente não está preparado para um momento assim. E Jesus aqui, ele nos alerta a estarmos preparados,
porque esse dia, o dia que ele virá como ladrão, chegará para todos nós. Este capítulo começa com os discípulos mostrando a magnitude do templo para Jesus. No entanto, ele responde que ali naquele templo não ficará pedra sobre pedra. Para os judeus, o templo era muito importante. A presença de Jesus se fazia no templo. Quando caminhamos pela palavra de Deus, nós percebemos isso em alguns encontros de Jesus com as pessoas, como foi o caso dele com a mulher ali no poço, quando pergunta aonde é que nós devemos adorar, porque um dos sentidos, e talvez o sentido principal de adoração, era que a adoração deveria ser feita lá no templo, de que não se poderia adorar em outro lugar. Então havia uma importância muito grande. Quando Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedra, isso causa um escândalo para as pessoas que o estavam ouvindo. Então eles, intrigados, eles começam a questionar sobre o fim dos tempos. E Jesus começa a discorrer alguns sinais que acontecerão nesse período. E ele diz, olha, no fim dos tempos aparecerão e chegarão falsos profetas dizendo que eles são o Cristo. E nós temos experimentado disso nos tempos atuais. Quantas pessoas têm se denominado o Cristo e têm levado pessoas à morte, não só à morte física, mas à morte espiritual. Jesus também diz, olha, vão chegar as guerras e os seus rumores. As nações se levantarão umas contra as outras. Haverá fome e também terremotos em vários lugares. Isto será... Olha o que Jesus disse. Isto será o princípio das dores. Isto vos será por princípio. E ele falou, quanto a vós, quanto a vocês que professam a fé em meu nome, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser humilhados. E Jesus disse, muitos de vocês, por conta disso, abandonarão a fé. Não aguentarão a pressão. Muitos de vocês irão trair e odiar-se. Muitos de vocês aparecerão os falsos profetas e eles vão enganar a vocês. Jesus diz, o amor se esfriará e a maldade será multiplicada. E Jesus aqui não estava falando agora para um povo que não tinha o conhecimento, mas Jesus estava direcionando essa palavra à igreja. Que o amor se esfriaria, que a maldade se multiplicaria, de que falsos profetas se levantariam, de que a maldade tomaria conta do seu povo. Esses eram alguns sinais. Cristo, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, falou de muitas coisas que nós estamos vivendo nos dias atuais, que nós vivemos hoje, muitas coisas que a palavra de Deus traz, nós vivemos nos dias de hoje, mas muitas vezes a vida tem passado muito rápido, ou na verdade nós estamos passando tão rápido pela vida que não estamos percebendo. Antes nós dizíamos assim, vai acontecer uma mudança de era. Hoje acontece uma era de mudança assim, muito rápido. A gente acaba passando tão rápido que nós não estamos nos atentando pela necessidade, não estamos dando prioridade. A irmã Felicidade falou aqui há pouco. Nós temos priorizado, eu tenho priorizado a palavra de Deus, tenho priorizado a EBD, porque na verdade nós somos aquilo que nós priorizamos. E às vezes nós não estamos nos atentando que os tempos estão difíceis, que o tempo está chegando, que Jesus está à porta e que Ele bate e que Ele tem chamado a sua igreja. Precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para esta direção. Jesus está voltando.
Eu me lembro que quando criança minha avó cantava: o rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome, o seu nome a chamar, mas e quando chamar? E se fizer chamada, lá estarei de verdade. Temos essa certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Temos a certeza de que agora, se no estalar de dedo, como o Thanos lá no Guerra Infinita lá, estalasse os dedos e acabou, e a chamada fosse feita e dissesse assim: dane góis. Para onde? Qual das duas portas? Qual dos dois caminhos? Vivemos, queridos, muitas vezes no mundo como se daqui fôssemos, e nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos habitantes de uma terra celestial. Nós precisamos viver neste mundo com esta consciência. Jesus falou: olha, vai ser como um relâmpago que nasce no Oriente e morre no Ocidente, e aparece lá no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Dos versículos 29 a 31, Jesus vai falar de sinais físicos, cósmicos, que acontecerão com a sua vinda. Então, a partir do versículo 32, Jesus nos chama para olhar para as figueiras. Por que olhar para a figueira? Porque no Oriente, as figueiras anunciavam a chegada do verão. Quando a figueira começava a florescer, é porque o verão estava se aproximando. Ele diz: olhem para as figueiras, muitos sinais estão sendo dados e vocês não estão atentos a esses sinais. No versículo 33 ele fala a respeito destas coisas. Quais coisas? As coisas que nós vimos anteriormente, quando Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. E a expressão vem do grego gênea, que também significa raça ou família, que está ligada ao povo judeu, que apesar de terem muitos inimigos, eles não foram destruídos. Esta geração ainda não passou. Ainda existem muitas pessoas que precisam e necessitam ouvir falar do Evangelho de Cristo Jesus, que precisam saber que se elas não aceitarem Jesus, elas vão morrer e elas vão para o inferno. Uma das coisas que a igreja vem perdendo ao longo das décadas, ao longo do tempo, é a mensagem verdadeira e genuína do Evangelho. Muitas vezes queremos massagear as pessoas ou o ego das pessoas como se elas, amigas do Evangelho, salvas em Cristo fossem. E elas não são, se não aceitarem a Jesus. Meu amigo, você pode ter 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas se Jesus não for Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, cada um de nós irá para o inferno se isso não for uma verdade, uma realidade em nossas vidas. O problema é que vivemos um tempo em que estamos negociando o Evangelho, e o Evangelho de Cristo Jesus não se negocia. A verdade precisa ser dita, a verdade na palavra de Deus. Não podemos fugir disso. Em seus ensinamentos, Jesus dedica algumas parábolas para falar justamente para que nós estejamos vigilantes. Ele está dizendo: olha, sejam vigilantes. Lá em Mateus capítulo 13, ele fala, em Marcos 13, ele fala sobre o porteiro, o servo fiel em Mateus 24, as virgens em Mateus 25, os talentos também neste mesmo capítulo, ele fala sobre as ovelhas e os bodes.
e fala sobre a figueira, queridos. Jesus chama a nossa atenção mais uma vez nesse texto que nós acabamos de ler sobre o tempo de Noé. E ele diz: olha, eles estavam tendo uma vida normal. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles se davam em casamento. A maldade havia tomado conta do coração do homem, havia muita corrupção e muita violência. Um povo que se esqueceu do Evangelho, que se esqueceu da presença de Deus. Um povo que não estava preocupado nem um pouco, não estava interessado nem um pouco qual era a vontade de Deus. Eles simplesmente estavam vivendo a vida. Estavam da mesma forma que o poeta disse: deixa a vida me levar. Ah, irmãos, me poupe, né? Vamos lá, todo mundo sabe. Deixa a vida me levar. Sabe qual é um dos problemas da Igreja de Cristo Jesus hoje? É porque a gente não canta essa música, mas a gente tem vivido essa música. Vamos deixar a vida nos levar, e vida leva eu. O poeta cantou: o acaso vai me proteger se eu ficar distraído. O acaso não vai proteger ninguém, quem nos protege é Cristo Jesus. Não deixe a vida te levar. Leve a sua vida vivendo em Cristo Jesus. Às vezes estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. Não estamos atentos para a mensagem do Evangelho, e Ele voltará. Se temos uma certeza nesta vida, é que Jesus um dia vai voltar, como muitos anos atrás nós cantávamos: um dia lindo, almejo eu encontrar. O quê? Queridos, como vai ser quando encontrarmos, quando esse dia lindo chegar? Você está preparado? Se Jesus voltasse agora, você está preparado? Aquele povo, na época de Noé, nos tempos de Noé, eles não estavam nem aí para Deus. E isso entristeceu Deus ao ponto de Ele dizer que Ele havia se arrependido de ter criado o homem. Espera aí, pastor, mas Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. A palavra aqui no hebraico, nakshan, quer dizer Deus suspirou. Deus suspirou. Esse é o original da palavra. Deus não se arrepende. Deus lamenta-se no sentido literal. O povo não percebeu o dilúvio porque eles estavam muito ocupados. Eles não estavam dando importância para Deus e para os seus ensinamentos. Lloyd Jones, comentando esta passagem, ele diz o seguinte: se alguém achar que a mensagem bíblica é irrelevante e for com essa opinião para o túmulo, um dia ele descobrirá que não existia nenhuma outra coisa que fosse mais relevante. Se vivemos aqui não dando importância a esta mensagem, um dia, queridos, nós vamos nos deparar com uma realidade da qual nós realmente somos, que é a realidade espiritual. E como nós estaremos nesse momento? Nos versículos 42, o Senhor Jesus nos manda vigiar e faz uma comparação da sua vinda, ao pai de família, que se soubesse a hora da vinda do ladrão, ele vigiaria. Mas o Senhor também nos chama para vigiar e para que nós possamos estar atentos e voltados com os nossos olhos para as coisas do alto. Entendendo que tudo que aqui nós temos aqui, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá.
nós só administramos, que a nossa verdadeira riqueza e o nosso verdadeiro tesouro está nos céus. Jesus disse: olha, não ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem vão comer, vão corroer, mas ajuntem os tesouros de vocês na terra, mas ajuntem os tesouros de vocês nos céus, onde nem a traça, nem o tesouro, nem nada pode corroer, nem nada pode consumir. Ao meu tempo de ministério, meu pouco tempo de ministério, Deus tem me dado o privilégio de caminhar com algumas pessoas que possuem bens materiais, mas que são pessoas que entendem que aquilo que elas têm foi Deus que deu e é administrado por eles, mas pertence ao Senhor. E é tão bonito quando você vê que a pessoa não tem o apego às coisas, que ela entende que as coisas foram feitas para serem usadas, mas que as pessoas para serem amadas, e Deus para ser glorificado através daquilo que nós possuímos. Se aquilo que nós possuímos não glorifica o nome de Deus, não serve no reino de Deus, não tem sentido de nós termos ou de nós possuirmos. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso tesouro estiver nos céus, Cristian, o nosso coração estará nos céus. Se o nosso olhar, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 14, no versículo 18, se o nosso olhar for retirado das coisas terrenas, das coisas temporais, e for colocado naquilo que é eterno, naquilo que não é transitório, então nós estamos entendendo a mensagem do Evangelho. Jesus vai voltar, queridos. Jesus voltará. E precisamos estar preparados para este dia. Adolescentes, assim como você se prepara para uma prova, você precisa estudar a palavra. Jovens, assim como nos preparamos para o vestibular, para o casamento, precisamos estar preparados, porque nós somos a noiva e ele o noivo, e um dia ele chegará pronto para o casamento, e se não estivermos prontos, nós ficaremos. Jesus voltará. Assim, Jesus fez com que os seus discípulos entendessem de que a vida neste mundo só tem sentido se Ele existir em nós. O apóstolo Paulo disse: se for para eu viver aqui, que a minha vida aqui nesta terra seja Cristo Jesus. Mas se eu tiver que morrer, quer saber de uma coisa? Ele disse: Paulão, eu vou morrer no lucro. Eu vou ter lucro, eu não vou ter perda. Pela certeza que ele tinha em Cristo Jesus. Os discípulos tinham essa certeza, eles caminharam com Jesus. Eles ouviram o Evangelho, e não só ouviram o Evangelho, eles viram o Evangelho, o Verbo vivo, que um dia caminhou entre nós. E nenhum deles teve medo de entregar a sua vida por amor do Evangelho. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro a morrer. Ele foi decapitado à espada por ordem de Herodes Agripa em 44. André, irmão de Pedro, foi crucificado em Ática, na Ásia Menor, e continuou admoestando seus algozes até exalar o seu último suspiro. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo em Jerusalém, e ainda assim eles não se deram por satisfeitos, eles o apedrejaram até que ele viesse a morrer. Mateus, grande Mateus, o ex-coletor de impostos, pregou por 15 anos na Palestina, depois para a Etiópia, onde foi morto à espada por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Bartolomeu,
Esse pregou na Arábia, estendendo a sua pregação até a Índia, e alguns afirmaram que ele foi amarrado em um saco e lançado no mar, enquanto outros afirmam que ele foi esfolado vivo por causa do Evangelho. Simão, o cananeu, foi executado na Pérsia por ordem do imperador Trajano e foi martirizado até expirar. Tomé, quem duvidou da aparição de Jesus, veio a ser um dos maiores pregadores e foi morto, atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Filipe, na Ásia Menor, foi enforcado no pilar do templo em Herápolis. Pedro morreu crucificado em 67 depois de Cristo, com a idade de 75 anos. A tradição diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como mestre. Esses homens entregaram as suas vidas por causa do Evangelho. João, irmão de Tiago, foi exilado na ilha de Pátimos, por ordem do imperador Domiciano. Morreu aos 100 anos de idade, sendo o único apóstolo que teve morte natural. Segundo a tradição, ele foi lançado num tacho de azeite fervendo, de onde ele saiu ileso. Queridos, se temos uma certeza, é de que um dia, o dia do ladrão, o dia D, vai chegar para cada um de nós. Nós não sabemos. Quando Jesus foi perguntado, ele disse: eu não sei o dia e nem a hora, nem os anjos sabem, só o Pai que está no céu. Minha pergunta nesta manhã é: como nós temos nos preparado? Como temos vigiado? Será que temos dado crédito à pregação do Evangelho? Ou será que estamos vivendo como nos tempos de Noé? Estamos levando a vida e deixando a vida nos levar. Estamos deixando que o acaso venha resolver as nossas questões, que o acaso venha nos proteger. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, porque é dele, por ele e para ele que nós vivemos e devemos viver. É dele que vem a nossa salvação, é nele que estão as fontes de vida eterna. Nós não devemos aceitar a Jesus por medo de ir para o inferno, mas pelo prazer de viver aqui, pelo prazer de servi-lo aqui, para que quando for cantado e se fizer chamada, de fato, lá estarei. Quando você morrer, para onde você vai? Querida, olhe para mim aqui, querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você morrer, para onde você vai? Você sabe para onde vai? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, é incrível como nós vivemos aqui, muitas vezes, Pai, de forma negligente. Vivemos aqui como se nunca fôssemos morrer. E quando estamos próximos da morte, queremos retornar a viver. Lutamos para viver. Senhor, nos ensina a viver esta vida na certeza de que um dia nos encontraremos contigo, na certeza de que
Devemos nos render a Ti e clamar a Ti todos os dias das nossas vidas. Não nos deixa estarmos dispersos como nos tempos de Noé, Senhor, a estarmos tão insensíveis ao ponto de não percebermos a Tua presença, de não percebermos a Tua ação, de não percebermos o Teu amor que nos alcança. Que em nome de Jesus, possamos, Deus, nos preparar para o dia em que o noivo encontrará a sua noiva, o dia em que o Senhor encontrará a sua igreja e a levará para viver contigo eternamente. Não nos deixe, Senhor, ter uma vida na igreja de observadores. Quantos de nós estamos vindo para a igreja para observar o louvor, para observar a mensagem, para observar o teatro, para observar o congresso, para observar o ECC, o EJC? Quantos de nós somos observadores? Estamos correndo o risco de que quando a igreja subir, ficarmos só observando. Espírito Santo de Deus, nos move, nos desperta para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, queridos, nós vamos, cadê a turma do louvor? Vamos cantar mais uma música. Enquanto os meninos estão se preparando aqui, nós vamos orar a Deus pelo irmão do nosso irmão Hugo. Recebemos a notícia agora de que ele não está bem. E também por Hugo Filho, que está muito abalado emocionalmente, né? Quero convidar a irmã Neide, por gentileza, irmã Neide, para orar pela vida de Hugo, pai, Hugo Filho e toda a família. Deus, meu eterno Pai, te colocamos a vida de Hugo, pai, Hugo Filho. Tu sabes as necessidades, a necessidade emocional de Hugo Filho, Senhor, de ver um pai adoentado. Ó Deus, vai abençoando, Senhor, vai tranquilizando o coração, dando paz, conforto, fé e esperança, Senhor. Que Ele possa depositar essa decisão que é tua, de administrar a vida do seu pai. Que Ele possa depositar em ti, sabendo que tu tens o melhor para cada um de nós. Obrigada pela vida deles dois, da família que foi consagrada a ti. Obrigada por esse dia e que eu esteja cada vez mais preparada para a tua volta, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Oh,
Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Que possamos estar atentos, Senhor, aos sinais, ó Deus, predizem a Tua vinda. Que não sejamos insensíveis, mas que sejamos uma geração que tenha o coração voltado para o Senhor, para a Tua palavra. Que possamos estar preparados quando ouvirmos o barulho da porta, na porta. Que possamos estar preparados quando o noivo vier buscar a noiva. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, as consolações e a comunhão do doce Espírito seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Não saia daqui sem cumprimentar quem está à sua esquerda, à sua direita. Uma boa tarde a todos. De adolescente para adolescente. Queridos, bom dia, graça e paz. Amém. Não tenho como não agradecer a Deus pelos momentos em que vivemos aqui na semana passada e por tudo que estamos vivendo no meio da nossa juventude. Há 15 dias atrás, antes de começarmos, de fato o congresso, eu tinha pedido ao pastor Geraldo já há 15 dias que nesse domingo, pós-congresso, os adolescentes pudessem conduzir o culto pela manhã e os jovens no período da noite, como uma forma de dizer gratidão duas vezes, com muito amor. Gratidão a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com esse ministério, pela forma como Ele tem agido, e gratidão a esta igreja pela forma como nos tem apoiado, como tem, na linguagem popular, chegado junto, tem estado conosco. Isso nos tem deixado assim muito, muito felizes. Muito obrigado aos tios, muito obrigado aos jovens, muito obrigado a todos os adultos que têm nos ajudado, que têm orado, têm intercedido por esse ministério. Amém? Vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 29. Mateus 24, a partir do 29, eu lerei na versão século 21. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Antes de lermos, olhe para o lado, veja se tem alguém que ainda não achou, alguém que está sem Bíblia, alguém que ainda não acessou a Bíblia, né? Vamos olhar aí. Ok, vamos ler Mateus 24, a partir do versículo 29, leremos até o 44, que diz assim: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória sobre as nuvens do céu. Ele enviará os seus anjos com um ato de som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas estas coisas aconteçam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Mas, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente um, que é o Pai. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé.
Porque nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se deram conta de que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então todos, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? Amado e querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia para conosco. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã, podermos glorificar o Teu nome e Te exaltar, dizer que Tu és Senhor das nossas vidas e não só o nosso Salvador, mas és Senhor e reina sobre nós, em nós e através de nós. Por isso, Deus, que o Senhor continue nos falando nesta manhã, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, queridos. O capítulo 24 de Mateus, ele começa com Jesus relatando o sermão profético do princípio das dores. Depois ele fala sobre a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem e a necessidade de estarmos vigilantes, de estarmos atentos. Obrigado, querido. O que Jesus está chamando aqui de o dia do ladrão, eu gostaria de chamar nesta manhã de o dia D. Todos nós, um dia, chegaremos a este dia em que Jesus chama de o dia do ladrão, e eu quero chamar aqui de o dia D. Durante todo o curso das nossas vidas, nós estamos sempre nos preparando para algo novo, para enfrentarmos algo novo. Quando crianças, somos preparados pelos nossos pais a caminharmos, a aprendermos a andar, aprendermos a falar, e depois começamos a ser levados para a escola, a encararmos os estudos. E quando essa fase chega, daí em diante, começa toda uma preparação para a faculdade, para o emprego, para o casamento, para os filhos, para a aposentadoria. E durante todas essas situações, a nossa vida, ela vai passando. Mas mantemos sempre um foco, que estar preparado é preciso. Que precisamos sempre nos preparar para um novo emprego, precisamos sempre nos preparar para uma nova etapa da vida, precisamos estar sempre atentos, prontos e preparados. Quem aqui nunca passou por um momento assim, de uma transformação? Quem aqui já passou pela terrível experiência de ser assaltado, de um ladrão entrar em sua casa? Está falhando esse? E ter roubado muitas coisas. Eu não sei você, mas é uma sensação terrível. Eu me lembro que há alguns anos atrás, eu e Emília, nós fomos para a casa dos tios dela, em Valença. E ao chegarmos lá, tínhamos combinado de fazer um passeio de escuna. Ele trabalhava numa faculdade e o dono da faculdade cedeu a escuna para que pudéssemos fazer esse passeio. E nós fomos ao banco, sacamos um determinado valor naquele dia, para que no dia seguinte pudéssemos sair às 5 horas da manhã, fazer um passeio ali por Morro de São Paulo, por Boipeba, aquelas ilhas ali. E quando foi às 5 da manhã, eu assusto com Mili me chamando. Amor, acorda, acorda. Eu falei, o que houve?
Ela disse assim: entraram aqui na casa de meu tio, levaram todos os nossos celulares, levaram todos os nossos documentos, carteira com cartão, com dinheiro, com tudo. E queridos, quando ficamos nós ali dentro daquela casa, olhando uns para os outros, foi uma sensação terrível de impotência. Você não sabe o que fazer, porque a gente não está preparado para um momento assim. E Jesus aqui, ele nos alerta a estarmos preparados, porque esse dia, o dia que ele virá como ladrão, chegará para todos nós. Este capítulo começa com os discípulos mostrando a magnitude do templo para Jesus. No entanto, ele responde que ali naquele templo não ficará pedra sobre pedra. Para os judeus, o templo era muito importante. A presença de Jesus se fazia no templo. Quando caminhamos pela palavra de Deus, nós percebemos isso em alguns encontros de Jesus com as pessoas, como foi o caso dele com a mulher ali no poço, quando pergunta aonde é que nós devemos adorar, porque um dos sentidos, e talvez o sentido principal de adoração, era que a adoração deveria ser feita lá no templo, de que não se poderia adorar em outro lugar. Então havia uma importância muito grande. Quando Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedra, isso causa um escândalo para as pessoas que o estavam ouvindo. Então eles, intrigados, eles começam a questionar sobre o fim dos tempos. E Jesus começa a discorrer alguns sinais que acontecerão nesse período. E ele diz, olha, no fim dos tempos aparecerão e chegarão falsos profetas dizendo que eles são Cristo. E nós temos experimentado disso nos tempos atuais. Quantas pessoas têm se denominado o Cristo e têm levado pessoas à morte, não só à morte física, mas à morte espiritual. Jesus também diz, olha, vão chegar as guerras e os seus rumores. As nações se levantarão umas contra as outras. Haverá fome e também terremotos em vários lugares. Isto será... Olha o que Jesus disse. Isto será o princípio das dores. Isto vos será por princípio. E ele falou, quanto a vós, quanto a vocês que professam a fé em meu nome, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão ser humilhados. E Jesus disse, muitos de vocês, por conta disso, abandonarão a fé. Não aguentarão a pressão. Muitos de vocês irão trair e odiar-se. Muitos de vocês aparecerão os falsos profetas e eles vão enganar a vocês. Jesus diz, o amor se esfriará e a maldade será multiplicada. E Jesus aqui não estava falando agora para um povo que não tinha o conhecimento, mas Jesus estava direcionando essa palavra à igreja. Que o amor se esfriaria, que a maldade se multiplicaria, de que falsos profetas se levantariam, de que a maldade tomaria conta do seu povo. Esses eram alguns sinais. Cristo, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, falou de muitas coisas que nós estamos vivendo nos dias atuais, que nós vivemos hoje, muitas coisas que a palavra de Deus traz, nós vivemos nos dias de hoje, mas muitas vezes a vida tem passado muito rápido, ou na verdade nós estamos passando tão rápido pela vida que não estamos percebendo. Antes nós dizíamos assim, vai acontecer uma mudança de era. Hoje acontece uma era de mudança assim, muito rápido. A gente acaba passando tão rápido que nós não estamos nos atentando pela necessidade, não estamos dando prioridade. A irmã Felicidade falou aqui há pouco. Nós temos priorizado, eu tenho priorizado a palavra de Deus, tenho priorizado a EBD,
porque na verdade nós somos aquilo que nós priorizamos. E às vezes nós não estamos nos atentando que os tempos estão difíceis, que o tempo está chegando, que Jesus está à porta e que Ele bate e que Ele tem chamado a sua igreja. Precisamos abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos para esta direção. Jesus está voltando. Eu me lembro que quando criança minha avó cantava: o rei está voltando, o rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome, o seu nome a chamar, mas e quando chamar? E se fizer chamada, lá estarei de verdade. Temos essa certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Temos a certeza de que agora, se no estalar de dedo, como o Thanos lá no Guerra Infinita lá, estalasse os dedos e acabou, e a chamada fosse feita e dissesse assim: dane góis. Para onde? Qual das duas portas? Qual dos dois caminhos? Vivemos, queridos, muitas vezes no mundo como se daqui fôssemos, e nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos habitantes de uma terra celestial. Nós precisamos viver neste mundo com esta consciência. Jesus falou: olha, vai ser como um relâmpago, que nasce no Oriente e morre no Ocidente, e aparece lá no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Dos versículos 29 a 31, Jesus vai falar de sinais físicos, cósmicos, que acontecerão com a sua vinda. Então, a partir do versículo 32, Jesus nos chama para olhar para as figueiras. Por que olhar para a figueira? Porque no Oriente, as figueiras anunciavam a chegada do verão. Quando a figueira começava a florescer, é porque o verão estava se aproximando. Ele diz: olhem para as figueiras. Muitos sinais estão sendo dados e vocês não estão atentos a esses sinais. No versículo 33, ele fala a respeito destas coisas. Quais coisas? As coisas que nós vimos anteriormente, quando Jesus disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. E a expressão vem do grego gênea, que também significa raça ou família, que está ligada ao povo judeu, que apesar de terem muitos inimigos, eles não foram destruídos. Esta geração ainda não passou. Ainda existem muitas pessoas que precisam e necessitam ouvir falar do Evangelho de Cristo Jesus, que precisam saber que se elas não aceitarem Jesus, elas vão morrer e elas vão para o inferno. Uma das coisas que a igreja vem perdendo ao longo das décadas, ao longo do tempo, é a mensagem verdadeira e genuína do Evangelho. Muitas vezes queremos massagear as pessoas ou o ego das pessoas como se elas, amigas do Evangelho, salvas em Cristo fossem. E elas não são, se não aceitarem a Jesus. Meu amigo, você pode ter 30 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas se Jesus não for Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, cada um de nós irá para o inferno, se isso não for uma verdade, uma realidade em nossas vidas. O problema é que vivemos um tempo em que estamos negociando o Evangelho, e o Evangelho de Cristo Jesus não se negocia. A verdade precisa ser dita, a verdade na palavra de Deus.
Não podemos fugir disso. Em seus ensinamentos, Jesus dedica algumas parábolas para falar justamente para que nós estejamos vigilantes. Ele está dizendo, olha, sejam vigilantes. Lá em Mateus capítulo 13, ele fala, em Marcos 13, ele fala sobre o porteiro. O servo fiel em Mateus 24. As virgens em Mateus 25. Os talentos também, neste mesmo capítulo, ele fala sobre as ovelhas e os bodes. E fala sobre a figueira, queridos. Jesus chama a nossa atenção mais uma vez, nesse texto que nós acabamos de ler, sobre o tempo de Noé. E ele diz, olha, eles estavam tendo uma vida normal. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles se davam em casamento. A maldade havia tomado conta do coração do homem, havia muita corrupção e muita violência. Um povo que se esqueceu do Evangelho, que se esqueceu da presença de Deus. Um povo que não estava preocupado nem um pouco, não estava interessado nem um pouco qual era a vontade de Deus. Eles simplesmente estavam vivendo a vida. Estavam da mesma forma que o poeta disse, deixa a vida me levar. Ah, irmãos, me poupe, né? Vamos lá, todo mundo sabe, deixa a vida me levar. Sabe qual é um dos problemas da Igreja de Cristo Jesus hoje? É porque a gente não canta essa música, mas a gente tem vivido essa música. Vamos deixar a vida nos levar, e vida leva eu. O poeta cantou, o acaso vai me proteger se eu ficar distraído. O acaso não vai proteger ninguém, quem nos protege é Cristo Jesus. Não deixe a vida te levar. Leve a sua vida vivendo em Cristo Jesus. Às vezes estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. Não estamos atentos para a mensagem do Evangelho, e Ele voltará. Se temos uma certeza nesta vida, é que Jesus um dia vai voltar, como muitos anos atrás nós cantávamos, um dia lindo, almejo eu encontrar, o quê? Queridos, como vai ser, quando esse dia lindo chegar? Você está preparado? Se Jesus voltasse agora, você está preparado? Aquele povo, na época de Noé, nos tempos de Noé, eles não estavam nem aí para Deus. E isso entristeceu Deus ao ponto de ele dizer que ele havia se arrependido de ter criado o homem. Espera aí, pastor, mas Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. A palavra aqui no hebraico, nakshan, quer dizer, Deus suspirou. Deus suspirou. Esse é o original da palavra. Deus não se arrepende. Deus lamenta-se no sentido literal. O povo não percebeu o dilúvio porque eles estavam muito ocupados. Eles não estavam dando importância para Deus e para os seus ensinamentos. Lloyd Jones, comentando esta passagem, ele diz o seguinte: se alguém achar que a mensagem bíblica é irrelevante e for com essa opinião para o túmulo, um dia ele descobrirá que não existia nenhuma outra coisa que fosse mais relevante. Se vivemos aqui não dando importância a esta mensagem, um dia, queridos, nós vamos nos deparar com uma realidade da qual nós realmente somos, que é a realidade espiritual. E como nós estaremos nesse momento?
Nos versículos 42, o Senhor Jesus nos manda vigiar e faz uma comparação da sua vinda, ao pai de família, que se soubesse a hora da vinda do ladrão, ele vigiaria. Mas o Senhor também nos chama para vigiar e para que nós possamos estar atentos e voltados com os nossos olhos para as coisas do alto. Entendendo que tudo que aqui nós temos aqui, nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Nós só administramos, que a nossa verdadeira riqueza e o nosso verdadeiro tesouro está nos céus. Jesus disse: olha, não ajuntem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem vão comer, vão corroer, mas ajuntem os tesouros de vocês na terra, mas ajuntem os tesouros de vocês nos céus, onde nem a traça, nem o tesouro, nem nada pode corroer, nem nada pode consumir. Ao meu tempo de ministério, meu pouco tempo de ministério, Deus tem me dado o privilégio de caminhar com algumas pessoas que possuem bens materiais, mas que são pessoas que entendem que aquilo que elas têm foi Deus que deu e é administrado por eles, mas pertence ao Senhor. E é tão bonito quando você vê que a pessoa não tem o apego às coisas, que ela entende que as coisas foram feitas para serem usadas, mas que as pessoas para serem amadas e Deus para ser glorificado através daquilo que nós possuímos. Se aquilo que nós possuímos não glorifica o nome de Deus, não serve no reino de Deus, não tem sentido de nós termos ou de nós possuirmos. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso tesouro estiver nos céus, Cristian, o nosso coração estará nos céus. Se o nosso olhar, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 14, no versículo 18, se o nosso olhar for retirado das coisas terrenas, das coisas temporais, e for colocado naquilo que é eterno, naquilo que não é transitório, então nós estamos entendendo a mensagem do Evangelho. Jesus vai voltar, queridos. Jesus voltará. E precisamos estar preparados para este dia. Adolescentes, assim como você se prepara para uma prova, você precisa estudar a palavra. Jovens, assim como nos preparamos para o vestibular, para o casamento, precisamos estar preparados, porque nós somos a noiva e ele o noivo, e um dia ele chegará pronto para o casamento, e se não estivermos prontos, nós ficaremos. Jesus voltará. Assim, Jesus fez com que os seus discípulos entendessem de que a vida neste mundo só tem sentido se Ele existir em nós. O apóstolo Paulo disse: se for para eu viver aqui, que a minha vida aqui nesta terra seja Cristo Jesus. Mas se eu tiver que morrer, quer saber de uma coisa? Ele disse: Paulão, eu vou morrer no lucro. Eu vou ter lucro, eu não vou ter perda. Pela certeza que ele tinha em Cristo Jesus. Os discípulos tinham essa certeza, eles caminharam com Jesus. Eles ouviram o Evangelho, e não só ouviram o Evangelho, eles viram o Evangelho, o Verbo vivo, que um dia caminhou entre nós. E nenhum deles teve medo de entregar a sua vida por amor do Evangelho. Tiago, filho de Zebedeu, foi o primeiro a morrer. Ele foi decapitado à espada por ordem de Herodes Agripa em 44.
André, irmão de Pedro, foi crucificado em Ática, na Ásia Menor, e continuou admoestando seus algozes até exalar o seu último suspiro. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo em Jerusalém, e ainda assim eles não se deram por satisfeitos, eles o apedrejaram até que ele viesse a morrer. Mateus, o grande Mateus, o ex-coletor de impostos, pregou por 15 anos na Palestina, depois para a Etiópia, onde foi morto à espada por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Bartolomeu, esse pregou na Arábia, estendendo a sua pregação até a Índia, e alguns afirmaram que ele foi amarrado em um saco e lançado no mar, enquanto outros afirmam que ele foi esfolado vivo por causa do Evangelho. Simão, o cananeu, foi executado na Pérsia por ordem do imperador Trajano e foi martirizado até expirar. Tomé, quem duvidou da aparição de Jesus, veio a ser um dos maiores pregadores e foi morto, atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Filipe, na Ásia Menor, foi enforcado no pilar do templo em Herápolis. Pedro morreu crucificado em 67 depois de Cristo, com a idade de 75 anos. A tradição diz que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer como mestre. Esses homens entregaram as suas vidas por causa do Evangelho. João, irmão de Tiago, foi exilado na ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano. Morreu aos 100 anos de idade, sendo o único apóstolo que teve morte natural. Segundo a tradição, ele foi lançado num tacho de azeite fervendo, de onde ele saiu ileso. Queridos, se temos uma certeza, é de que um dia, o dia do ladrão, o dia D, vai chegar para cada um de nós. Nós não sabemos. Quando Jesus foi perguntado, ele disse: eu não sei o dia e nem a hora, nem os anjos sabem, só o Pai que está no céu. Minha pergunta nesta manhã é: como nós temos nos preparado? Como temos vigiado? Será que temos dado crédito à pregação do Evangelho? Ou será que estamos vivendo como nos tempos de Noé? Estamos levando a vida e deixando a vida nos levar. Estamos deixando que o acaso venha resolver as nossas questões, que o acaso venha nos proteger. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, porque é dele, por ele e para ele que nós vivemos e devemos viver. É dele que vem a nossa salvação, é nele que estão as fontes de vida eterna. Nós não devemos aceitar a Jesus por medo de ir para o inferno, mas pelo prazer de viver aqui, pelo prazer de servi-lo aqui, para que quando for cantado e se fizer chamada, de fato, lá estarei. Quando você morrer, para onde você vai? Querida, olha para mim aqui, querido, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você morrer, para onde você vai? Você sabe para onde vai? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, é incrível como nós vivemos aqui
muitas vezes, Pai, de forma negligente. Vivemos aqui como se nunca fôssemos morrer. E quando estamos próximos da morte, queremos retornar a viver. Lutamos para viver. Senhor, nos ensina a viver esta vida na certeza de que um dia nos encontraremos contigo. Na certeza de que devemos nos render a Ti e clamar a Ti todos os dias das nossas vidas. Não nos deixa estarmos dispersos como nos tempos de Noé, Senhor, a estarmos tão insensíveis ao ponto de não percebermos a Tua presença, de não percebermos a Tua ação, de não percebermos o Teu amor que nos alcança. Que em nome de Jesus possamos, Deus, nos preparar para o dia em que o noivo encontrará a sua noiva, o dia em que o Senhor encontrará a sua igreja e a levará para viver contigo eternamente. Não nos deixe, Senhor, ter uma vida na igreja de observadores. Quantos de nós estamos vindo para a igreja para observar o louvor, para observar a mensagem, para observar o teatro, para observar o congresso, para observar o ECC, o EJC? Quantos de nós somos observadores? Estamos correndo o risco de que quando a igreja subir, ficarmos só observando. Espírito Santo de Deus, nos move, nos desperta para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, queridos, nós vamos, cadê a turma do louvor? Vamos cantar mais uma música. Enquanto os meninos estão se preparando aqui, nós vamos orar a Deus pelo irmão do nosso irmão Hugo. Recebemos a notícia agora de que ele não está bem. E também por Hugo Filho, que está muito abalado emocionalmente, né? Quero convidar a irmã Neide, por gentileza, irmã Neide, para orar pela vida de Hugo, pai, Hugo Filho e toda a família. Deus, meu eterno Pai, te colocamos a vida de Hugo, pai, Hugo Filho. Tu sabes as necessidades, a necessidade emocional de Hugo Filho, Senhor, de ver um pai adoentado. Ó Deus, vai abençoando, Senhor, vai tranquilizando o coração, dando paz, conforto, fé e esperança, Senhor. Que Ele possa depositar essa decisão que é tua, de administrar a vida do seu pai. Que Ele possa depositar em ti, sabendo que tu tens o melhor para cada um de nós. Obrigada pela vida deles dois, da família que foi consagrada a ti. Obrigada por esse dia e que eu esteja cada vez mais preparada para a tua volta, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela Tua palavra. Que possamos estar atentos, Senhor, aos sinais, ó Deus, predizem a Tua vinda. Que não sejamos insensíveis, mas que sejamos uma geração que tenha o coração voltado para o Senhor, para a Tua palavra. Que possamos estar preparados quando ouvirmos o barulho da porta, na porta. Que possamos estar preparados quando o noivo vier buscar a noiva. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, as consolações e a comunhão do doce Espírito seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Não saia daqui sem cumprimentar quem está à sua esquerda, à sua direita.